Entrevista. 8h41. Para quem não lembra, né? Estamos completando 5 anos daquela loucura chamada pandemia, né? Estávamos, na época, recebendo notícias, né, de fora do país, depois os casos começaram a chegar ao Brasil. E hoje é dia 12, né? A gente lembra muito mais fácil disso, porque a Rádio Cidade estreou numa segunda-feira, 16 de março, há 5 anos, e no dia 18, na quarta-feira, já foi o lockdown. Na terça-feira já não teve aula nas escolas e tudo fechou na quarta-feira. Dia 13, Renata, amanhã, no caso, vai completar 5 anos do primeiro caso suspeito. Foi um navio de cruzeiro que atracou no Porto do Recife. No Recife, no caso, né, em Pernambuco. E aí precisou... Já tinha um caso, acho que foi em janeiro, de São Paulo, né? Isso. Uhum. Aqui foi o primeiro caso, teve lá toda uma vistoria e os casos depois foram confirmados e no dia 18 tivemos o fechamento. Então, gente, como estamos, né? Como está a nossa saúde mental após esses 5 anos, né? Adultos, crianças, foi um momento de isolamento social, de comprometimento da aprendizagem. É algo que a gente ainda vai perceber muitos reflexos, né, Vitor? Sem dúvida. E a nossa convidada hoje é a psicóloga Geise Danúbio, que já está conosco aqui no estúdio, para a gente falar um pouquinho sobre esses efeitos. Geise, bom dia, obrigado por atender aqui nosso convite. Ontem, o jornal Folha de São Paulo escreveu uma matéria sobre isso, falava sobre o caso das crianças, aquelas que nasceram durante a pandemia e os impactos e os reflexos disso, não apenas para a aprendizagem, mas para a sociabilidade. Porque a escola é muito importante, o contato com os coleguinhas, nos parquinhos, e as crianças, a exemplo dos adultos, ficaram presos ali, reclusos em casa. A gente consegue mensurar o tamanho do impacto da pandemia para essa geração que nasceu na pandemia? Bom dia, eu agradeço o convite, muito bom tema, super interessante, e eu acredito que a gente ainda não consegue mensurar. Acho que a longo prazo a gente vai conseguir entender melhor os reflexos da pandemia para essas crianças que nasceram na pandemia, né? Eu achei super interessante o tema porque eu tenho uma filha de 5 anos que nasceu no dia 1º de março de 2020, né? E aí, em seguida, fechou tudo e eu passei a licença maternidade com ela dentro de casa e hoje ela está com 5 anos e eu percebo algumas consequências em comparação ao meu filho mais velho, por exemplo, que tem 8 anos e que não passou por essa experiência. Quais consequências? Ela teve atraso de fala, que é uma das grandes consequências que as crianças tiveram por conta da não interação, né? Eu achava interessante que quando ela nasceu e ela foi... Acho que quando ela estava perto de 1 ano, ela só via as pessoas de máscara. Porque ela já nasceu na pandemia. Praticamente já estava acontecendo a pandemia. E quando as pessoas tiravam a máscara, ela chorava. Eita. Como se realmente, para ela, eu acredito que ela entendia que a pessoa... Era a verdadeira expressão da pessoa. Isso, né? Não... Fazia parte, né? Fazia parte do corpo. Porque aí era algo natural. Eu tentava evitar usar dentro de casa, porque eu estava com ela dentro de casa, mas as poucas pessoas que ela teve contato, ela estranhava. Então, ela teve uma dificuldade de interação, eu percebia ela muito tímida, e eu percebia que era devido à pandemia, não foi uma questão da personalidade, porque hoje eu percebo que ela é menos tímida do que antes, então eu acho que aos poucos ela foi entendendo. Acredito que as crianças que começaram a estudar em 2020 tiveram uma consequência ainda maior, porque elas não estudaram, né? Começou o ano letivo em fevereiro de 2020, para quem estava na idade para estudar, e em março fechou e ficou online. Uma educação EAD que não funcionou para as crianças, porque não funciona, como você citou, a criança precisa brincar, precisa de parquinho, precisa de contato, e aí houve uma sequela no socioemocional, no cognitivo e no motor, que são os principais pontos do desenvolvimento da criança na primeira infância, que compreende do 1 aos 6 anos. E aí, essas sequelas, talvez mais na frente, vamos perceber ainda maior. Ô, Geise, em relação à ansiedade, né, a gente percebe, essa sensação, ela sempre existiu, mas nos parece hoje que é algo que quase todo mundo tem,
né? E é uma ansiedade, é um ponto de incapacitar mesmo, de você travar e começar uma preocupação generalizada de que você não vai conseguir, sofre por antecedência. E a gente percebe isso muito nos adolescentes, e nas crianças e nos adolescentes. Antigamente a gente tinha uma ansiedade, vai fazer uma prova, aí, né, normal, né? Mas hoje é em tudo praticamente que eles vão fazer. Isso realmente foi agravado pela pandemia. Aí eu cito o nosso Raí, que deu entrevista ali, né? Hoje ele está com 13. Na época dele, ele sempre foi de muita energia. E a gente num apartamento, né, trancado, e parecia um bicho enjaulado mesmo. Porque ele querendo brincar, e eles inventaram um código no prédio na época, que eles ficavam... É uma pena, assim, é engraçado, mas é uma pena. Na varanda, aí um fazia um barulhinho, aí o outro respondia no outro prédio, para dizer assim, estamos vivos, estamos aqui, uma forma de se comunicar, que não era pelo celular. Ou a necessidade que eles criaram de interagir. Legal. E eu percebia isso, assim, eu ficava angustiada, eu disse, poxa, como o Rai está sofrendo. E ele é muito ansioso, então eu percebi que ele ficou mais ansioso ainda. Na verdade foi isso que aconteceu. Quem já era ansioso ficou mais, e quem talvez nunca tinha se percebido ansioso começou a ter sintomas de ansiedade, porque realmente ficou muito aquela questão da morte, de perder pessoas, de a qualquer momento isso acontecer. A criança não entende da forma que o adulto entende. Para o adulto já estava sendo difícil. Imagina para a criança que não estava entendendo o que estava acontecendo, só sabia que não podia sair, nem sabiam ao certo por que não podiam sair, né? Quanto tempo aquele ia durar? Quanto tempo ia durar aquilo? E é bom lembrar que os filhos, eles são... na psicologia a gente traz que filhos são sintomas do pai, no sentido de pais ansiosos, filhos ansiosos. E quais pais não estavam ansiosos na fase da pandemia, que não podem ter afetado as crianças, né? Era natural. Primeiro, o medo, né? O medo do vírus, do incerto, de perder pessoas. Teve o afastamento de parentes importantes, né, avós. Então, as crianças já ficaram com essa questão de estar afastado de avós, de primos. E estava em casa somente convivendo com as mesmas pessoas. A mãe, o pai, muitos divórcios aconteceram nessa fase. As pessoas não se suportaram mais. Quando começaram a conviver, não deu certo. Aumento do consumo de bebida alcoólica. Em vários aspectos, realmente a gente vê o quanto a pandemia afetou a saúde mental no geral. E a gente está falando no geral no sentido adulto, criança, adolescente. Seu filho adolescente hoje, ele era ainda criança, mas... Hoje, talvez, na fase adolescente, ainda tem sequelas da pandemia. Os pais ainda estão na terapia trabalhando questões relacionadas à pandemia. E as crianças também. Então, foi um aumento muito grande de questões de saúde mental, de saúde pública, urgentes, que hoje estamos tentando amenizar, tentando reparar, né, o que talvez a gente não consiga nunca, mas, pelo menos assim, aliviar esses sintomas que estão muito fortes ainda nas pessoas, de ansiedade e depressão. Tem duas questões que são muito impactantes depois da pandemia, né? Essa questão do consumo de telas, porque você está ali preso num espaço pequeno, como disse a Renata. Como é que você vai fazer para manter a atenção daquela criança, para fazer o tempo passar? Você põe ali um desenho, um filme, só que... Passada a pandemia, a gente está vendo cada vez mais os jovens, as crianças, cada vez de idade menor, presas ali no celular o tempo inteiro vendo uma tela. Eu tenho um filho de 5 anos, nasceu em julho de 2020, durante a pandemia, e são duas coisas que eu percebo no caso dele. Primeiro é que ele tinha, e até hoje ainda tem, mais facilidade para se relacionar com adultos do que com crianças. Porque quando ele ficou recluso, ele tinha os adultos ali, não tinha uma criança junto dele. Então, ele tem mais facilidade para conversar com adultos do que com crianças. Depois ele vai se soltando. Até que isso agora está melhorando, porque está mais tempo na escola. Então, mas tinha uma grande dificuldade. E ainda hoje percebo que é mais fácil para ele se comunicar com um adulto do que com uma criança. E a questão das telas. Se você não oferece a ele outra coisa, outra atividade, outra possibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça dele é: liga a televisão, me dá um celular. E se você nega, ele fica chateado, ele fica irritado, fica ansioso. Então, me parece que é um efeito da pandemia, Geise. Com certeza, principalmente porque a tela acabou, por mais que a gente saiba que tem o tempo, né, que o tempo máximo ao dia, mas isso na prática é muito difícil. Para quem tem criança, é muito difícil, principalmente quando a criança está restrita na casa dela. Como é que faz para
distrair essa criança. Muitas vezes a gente até tenta colocar desenhos educativos, que ensinem, que divirtam, mas, de qualquer forma, existe uma tela ali que faz a criança viver numa vida um pouco paralela. Não limita, né, as potencialidades deles, né, a criatividade, porque a tela tem tudo ali, né, tem tanto atrativo ali, ele para e fica lá, né, não precisa fazer muito esforço, né, criativo. Uma brincadeira é diferente, né, para você interagir com alguém, você tem que criar, pensar, o desenho é tudo ali entregue, né, tudo, é quase que um fast food cognitivo. E justamente por ser tão rápido, né, tão ali na frente dele, tudo pronto, eles têm dificuldade de ficar ociosos, né? E aí quando eles ficam ociosos, eles ficam ansiosos, porque eles querem tudo rápido. Como a tela traz, eles querem tudo rápido. Então, quem tem criança sabe, quando vai para uma consulta médica, tem que esperar, senta aqui, me dê o celular, né? Eu preciso estar sempre ali, ligado na tela, porque eu não consigo esperar. E aí eu estava esses dias fazendo uma reflexão da nossa infância, né? Eu tenho 42 anos, outra época, em que não existia celular, eu não tinha celular. E como é que a gente conseguia? Né, se distrair, brincar tanto? Eu nem lembrava, nem sabia, nem sentia falta. E hoje em dia está difícil a gente ver um adolescente, uma criança brincando na rua. Primeiro que, infelizmente, a violência fez com que todo mundo ficasse mais recluso, mas também porque acabou que, talvez assim, a gente fica naquele saudosismo, aquela nostalgia, mas nunca vai ser, não vai ser, porque é outra época. A tecnologia trouxe essa nova configuração de ser humano. Então, precisamos pensar formas de tentar amenizar e afetar menos a saúde mental, mas não tem como ficarmos nostálgicos esperando que os nossos filhos brinquem como a gente brincava, porque não tem como. São gerações, né? Aí, os tempos são outros em todos os sentidos. Geise, e como minimizar, né, os impactos da pandemia nas nossas crianças, né? Tanto as que já nasceram em isolamento social, quanto as que já experimentavam o mundo de uma forma e, de repente, isso foi tirado delas. A melhor forma de minimizar é prevenir. E aí, muitas vezes, talvez seja essa a grande questão que as pessoas não percebem. Elas agem quando a situação já está muito difícil, e aí fica mais difícil ainda. Chegam muitas vezes no consultório ou vão para alguma consulta médica, psiquiatra, neuro, e olha, eu não sei o que está acontecendo com essa criança, que ela está assim. E aí, por que antes não percebeu? Então, no primeiro sintoma, no primeiro sinal, procurar ajuda profissional. Fica tudo mais fácil. O preço do reparo é muito mais fácil do que muitas vezes quando a situação já está tão difícil, que não vou dizer que a gente não tem como resolver, mas fica muito mais difícil, porque já está instalado, a dificuldade já está ali muitas vezes no sono. Então, prestar atenção, né? Perceber. E para isso, para o adulto, para o pai e a mãe perceber, ele precisa também estar bem. Porque muitas vezes os pais, eles estão adoecidos. Além deles, muitas vezes, adoecerem os filhos, às vezes vê coisas onde não tem. Na maioria das vezes eu atendo muitos pais, porque eu não faço atendimento infantil, mas eu atendo muitos pais que vêm com uma queixa para a criança, perguntando se eu tenho algum outro profissional para indicar, para atender o filho. E quando eu começo a conversar, os problemas estão todos ali, nos pais, e muitas vezes o filho é só um reflexo. Quando os pais mudam, o filho muda também o comportamento. Então, prestar atenção, perceber. E a tela, nesse sentido, a tecnologia está afastando os pais também, né? Porque os pais também estão muito ligados nas redes sociais e muitas vezes não estão atentos. Está todo mundo cheio de atividade, quando todos estão no mesmo ambiente, cada um está no seu celular. Eu estava lendo, inclusive, um artigo escrito, acho que foi no jornal O Globo, sobre esse assunto. Qual o reflexo, acho que os pais precisam pensar um pouco sobre isso, né? Qual o reflexo que existe na cabeça da criança quando ela procura por uma interação com o pai e o pai faz uma troca, né? Diz, daqui a pouco eu te atendo, e ele está ali com uma tela na mão. Qual é o reflexo para ela? O que ela entende? Qual é a resposta para ela quando você trocou aquela interação para permanecer atento ao celular, né? E esse pai, essa mãe, às vezes é aquele que diz, saia do celular, né? E aí como é que podemos cobrar algo da criança? E muitas vezes ficamos muito focados, pai. Eu digo ficamos porque todo pai e mãe passa por isso mesmo. Ficamos muito focados em
dá ordens e esquecemos que eles entendem através do exemplo. Do exemplo. Né? Então, assim, se a pessoa quer que o filho fique menos no celular, leia livros e apresenta os livros, e aí eles vão também, mas aí muitas vezes não queremos sair dessa zona de conforto, que é não ter trabalho. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o prato de salada na mesa, né? Coma salada e no seu não tem. Não traga o celular para a mesa, mas você leva o celular para a mesa. Não tome refrigerante, a pessoa, né? Tomando. E aí, de qualquer forma, o exemplo é o melhor caminho para a gente ter crianças assim mais saudáveis futuramente. É isso. Muito bem. Geise Danúbia, psicóloga. Muito obrigada, viu, por ter nos atendido mais uma vez aqui à Rádio Cidade. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigado, Geise. Manhã Cidade. Entrevista. Cidade.